Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Zezinho, meus irmãos e minhas irmãs, também você que nos acompanha através das redes sociais da nossa paróquia. Nesta noite santa, reunidos na fé, nós celebramos a Santíssima Eucaristia. E assim, nós temos a oportunidade deste encontro tão sublime com o Senhor, como assembleia celebrativa. E neste encontro, Deus, nosso Pai, nos alimenta, porque Ele deseja que nós, seus filhos e filhas, estejamos saciados. Saciados com seu amor, saciados com sua palavra, saciados com o corpo e o sangue do seu Filho Jesus, que é este amor de Deus que veio até nós para nos conceder a preciosa salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra que hoje nós escutamos não é uma palavra desconhecida. Ao contrário, ela é bem íntima dos nossos ouvidos, do nosso entendimento, da vivência da nossa fé cristã. Pois todos nós sabemos em que se resume a lei e os profetas: em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como nós somos capazes ou devemos ser capazes de nos amar. Assim nos ensina Jesus. Mas o contexto, nós bem sabemos, é de uma discussão que está acontecendo entre Jesus e os fariseus, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar ao longo das semanas anteriores. E Jesus, ele não quer polêmica, porque a polêmica, ela gera violência. E onde há violência, não há também expressão
de amor. E assim, quando Jesus é perguntado pelos fariseus sobre qual é a lei, qual é o mandamento mais importante, e estes tinham por finalidade colocar Jesus numa situação de risco, eis que Jesus responde, se utilizando de duas citações do Antigo Testamento. Deuteronômio 6:6 e Levítico 19:18, onde Deus assim transmitiu a Moisés que o povo deveria ter como primeiro mandamento, quer dizer, como primeira norma, como primeira orientação, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o ser. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que aqui está a primeira atitude do homem e da mulher que buscam a Deus. Nós buscamos a Deus para amá-lo. Nós buscamos a Deus para servi-lo. Nós buscamos a Deus para ter uma relação com Ele. E nós buscamos a Deus porque nós, querendo viver esta relação de intimidade com Ele, nos dispomos para realizar a sua santa vontade. Deste modo, nós precisamos compreender que quando nós falamos ou somos convidados a amar a Deus, isto não significa uma experiência de um sentimentalismo, de quem se volta para Deus e diz melosamente, eu te amo. Embora nós também devemos dizer a Deus, com a profundidade da verdade da nossa vida, de que de fato nós o amamos. Como é bom escutar das pessoas que nos querem bem, que nós somos amados. Mas amar a Deus não significa apenas a expressão de um sentimento ou de uma palavra dita por nós. Amar a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, significa adentrar no mistério da sua vida. Permitir que nós sejamos profundamente envolvidos pelo amor de Deus, porque Deus é amor, e estar disponíveis para realizar a sua santa vontade. Isto significa amar a Deus. Quem não compreende desta maneira tem dificuldade de amar o Senhor como Ele deve ser amado. A prova mais concreta de que nós o amamos é quando nós realizamos a sua santa vontade. Quando nós, a exemplo de Maria, nos colocamos diante de Deus e somos capazes de dizer, eis aqui a serva ou servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Nestas palavras estão a expressão de um amor sincero, de quem não vive voltado para si, mas de quem se abriu para o grande mistério e fim último da nossa vida, que é Deus. Portanto, amá-lo significa isto. Mas o que o mestre da lei não esperava, e eu tenho certeza, o que nenhum de nós esperava, é o complemento que Jesus dá. Ele diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ame o teu próximo como a si mesmo, que é a citação do Levítico 19:18. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus diz que é semelhante, aqui nós precisamos compreender, ele anula praticamente esta sequência de primeiro e segundo, porque aquilo que é semelhante faz parte
da mesma família, está no mesmo nível, no mesmo patamar ou na mesma dimensão, como nós queiramos dizer. E o que Jesus, então, explica aos nossos corações como plenitude da revelação de Deus, que é Ele mesmo o Senhor? Que nós temos sincero, verdadeiro e honesto amor a Deus, quando nós temos sincero, verdadeiro e honesto amor para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Quem bem aprofundou esta questão, certamente pela experiência de intimidade e de amor que teve com o próprio Senhor, foi o apóstolo e o evangelista São João. E ele então nos diz que Deus é amor. E como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não sou capaz de amar o meu irmão que eu vejo? Então, toda expressão de amor verdadeiro para com Deus, ela passa necessariamente por uma expressão de amor verdadeiro para com o próximo. E o Papa Francisco nos dizia hoje que o amor que nós temos para com o nosso próximo, o nosso semelhante, tem como fundamento o amor de Deus. Senão, deixa de ser cristão e não tem sentido algum. Pode ter uma expressão de humanismo, mas não tem nada a ver com amor cristão, se não tiver como fundamento Deus, porque Deus é amor. Irmãos e irmãs, esta liturgia da palavra que nós estamos escutando, ela quer que nós saiamos daqui com algumas convicções dentro dos nossos corações. E a primeira convicção, meus irmãos e minhas irmãs, é a certeza de que Deus nos ama. Se nós formos olhar a nossa vida, nós vamos perceber nela muitas e profundas marcas do amor de Deus. Na nossa alma, no nosso coração, nas experiências já vivenciadas, sejam elas alegres ou tristes, ou até mesmo de sofrimento, nós poderemos perceber até mesmo as marcas do amor de Deus em nosso corpo, em nossa carne. Porque Deus é amor. E Deus não pode, não quer fazer outra coisa senão nos amar com profundidade e com intensidade. E este amor de Deus é como um rio que vai inundando a nossa vida, e quando nós percebemos, nós somos puro amor, porque nós bebemos da fonte do amor, que é o próprio Deus. Em nossos corações existe esta marca, este selo do amor de Deus. E quem quer amar, tem aí dentro de si esta oportunidade para amar. O que nos impede de amar, meus irmãos e minhas irmãs, são os muros que nós vamos construindo ao redor do nosso coração, da nossa vida. Uma proteção que nós poderíamos chamar uma proteção que não é benéfica, mas uma proteção que é maléfica, do individualismo, da indiferença, da frieza, do rancor. Quantas construções mal feitas nós temos dentro de nós, e como estas construções precisam ser derrubadas, porque enquanto elas existirem dentro de nós, nós seremos incapazes de amar. Segunda coisa que nós precisamos levar para a vida, segundo o aprendizado da palavra, é que amar não é fácil. Aliás, Jesus não nos chama para nada fácil.
Tudo que Jesus nos chama é difícil, eu que o diga, né? Mas assim, vamos adiante. Não é fácil amar, é difícil. E tem gente que é mais difícil ainda. Tem gente que é um calo na vida da gente. E como a gente gostaria que esse calo fosse retirado, não é? Estivesse bem longe de nós, porque assim as coisas seriam mais fáceis, não é? Mas o calo persiste ali, e todas as vezes que a gente calça o sapato, ele incomoda, não é? Ele lembra que ele está ali presente. Assim são determinadas situações que nós temos de relacionamento, dentro da família, fora da família, no trabalho, na igreja, na sociedade, enfim, em todos os lugares. Mas o que seremos de nós, se nós não nos desafiarmos para viver o amor, sobretudo para com estas pessoas que são difíceis no nosso entendimento ou na nossa cabeça? Porque muitas vezes o outro nem é tão difícil assim, a gente é que cria as dificuldades, nós que edificamos as barreiras. O padre está mexendo demais, né? Vocês estão com aquele olhar assim. Mas vamos lá, tem o terceiro ponto ainda. E o terceiro ensinamento que nós precisamos levar para a nossa vida, à luz da palavra de Deus, é como nós devemos amar o próximo. Primeiro, o amor ao próximo, ele brota de uma experiência por si mesmo e pelo próprio Deus. Quem não se ama, não é capaz de amar também o outro. Às vezes nós não nos perdoamos, nós não nos tratamos bem, às vezes nós somos indiferentes até com as verdades da nossa própria vida e não aprendemos ainda a nos amar. E precisamos nos amar, querer bem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos fruto do amor de Deus. E um fruto do amor é amor. Como então eu não vou permitir que eu seja amado? Eu sou tão amado por Deus, como eu não vou permitir que eu seja amado por mim mesmo? Aqui eu não estou falando de uma experiência de narcisismo, de um voltar-se para si que esquece do outro. Não é isso. Mas é a questão do entendimento da própria vida, do próprio mistério, como o mistério de Deus que dizia, desta experiência de amor, de querer bem, que nós precisamos ter para com cada um de nós, para com a verdade que somos nós. E então, amando a Deus e nos amando, nós somos desafiados a amar o próximo. O próximo que, como dizia, muitas vezes é difícil de ser amado, mas existe um próximo muito especial aos olhos e ao coração de Deus. É o próximo pobre, é o próximo fragilizado, é o próximo necessitado. E quando nós olhamos para a primeira leitura que escutamos hoje, o que é amar o próximo? Pobre, fragilizado, necessitado. A palavra nos responde. É cuidar do estrangeiro. Quando chegar em sua terra, acolha-o, para que ele tenha a oportunidade de viver dignamente como você também tem a oportunidade de viver com dignidade. Cuide das viúvas e dos órfãos, que naquela época eram as classes mais desprotegidas. Quem são hoje as viúvas e os órfãos do nosso tempo, da nossa sociedade, da nossa história, que nós precisamos cuidar porque são desprotegidos pela família, pelo Estado? Qual é o olhar que nós temos para estes irmãos que necessitam?
se você emprestar dinheiro para um concidadão, não queira cobrar juros. Não seja ganancioso com aquele que precisa e que bate à tua porta para pedir a tua ajuda. Entre família, nós buscamos nos ajudar, não é assim? Embora tenham uns que são tão miseráveis que quando empresta dinheiro para um membro da família, cobra juro e quer até o último centavo. Isso não deve ser feito em família de sangue e não deve ser feito em família humana, nos diz a palavra. Se alguém precisa e nós temos a oportunidade de ajudá-lo, nós devemos ajudá-lo. Mas não nos esqueçamos que a gente também não pode ser caloteiro dos outros, né? Se você pede emprestado, você tem que pagar. E se você não tem e pede, e o outro lhe dá de bom coração, está dado. Para a gente não confundir as coisas também. Certo? Isso é amor. Isso é cuidado. Porque quem ama, cuida. E o cuidado é a expressão mais bonita que nós podemos ter do amor que carregamos em nosso coração, por Deus, pelo outro e por nós mesmos. Meus irmãos e minhas irmãs, diante desta última colocação, quais são as marcas de amor que as pessoas que vêm ao nosso encontro carregam de nós? Eu dizia que nós temos as marcas do amor de Deus. Mas aqueles que vêm ao nosso encontro carregam consigo marcas do nosso amor ou vão desprovidas de qualquer amor, de qualquer sentimento, de qualquer emoção e de qualquer envolvimento que cuida e que dá oportunidade ao outro? Nós precisamos cuidar da nossa relação com Deus, precisamos cuidar da nossa relação com o outro e precisamos cuidar também da nossa relação com a própria vida, com a própria existência, porque isto é amor. Então, amar vai além de dizer eu te amo. Amar significa cuidar. E nós precisamos aprender a cuidar mais uns dos outros, a nos olhar com amor, com ternura, com um cuidado que dá oportunidade para que o outro possa ser na minha vida, como Deus me dá a oportunidade para que eu possa ser na vida dele, que é amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.